Nano. Uma nanorede ou rede em nanoescala é um conjunto de pequenos dispositivos conectados que podem realizar tarefas muito simples. Esse tipo de tecnologia encontra aplicações em áreas como pesquisa biomédica, ambiental, industrial, bens de consumo e também na área militar. Um exemplo prático é a utilização de nanorredes para rastreamento de mercadorias. Ao incorporar chips em mercadorias, é possível obter informações precisas sobre sua localização ao passar por pontos específicos da rede. Outro exemplo seria a identificação de veículos por tags nos pedágios e estacionamentos. BAN. Body Area Network. Rede de área corporal é uma rede de área corporal. Isso significa que é uma rede de comunicação sem fio entre dispositivos de baixa potência usados no corpo, consistindo em um conjunto móvel e compacto de comunicação entre, por exemplo, microfones, fones de ouvido, sensores, etc. Nesse caso, podem ser usadas tecnologias como Bluetooth, NFC, IR, RF, etc. Um exemplo dessa rede é o SART-VATS. PAN. Personal Area Network. Rede de área pessoal é uma rede utilizada para interligar dispositivos centrados na área de uma pessoa individualmente com, por exemplo, a conexão sem fio chamada WAN, que é baseada no padrão IEEE 802.15, que usam o Bluetooth e o Infrared Data Association, infravermelho, e a conexão com fio, que é o caso do cabo USB, ligando o celular a um computador. A rede pessoal opera em torno de um indivíduo, tendo uma área de alcance bastante limitada, geralmente com um raio de até 10 metros. Um exemplo prático é vincular o smartphone ao computador pessoal por meio do Bluetooth para transmissão de imagens, ou conectar dois smartphones para compartilhar conteúdo visual. LAN. Local Area Network. Rede de área local é um conjunto de hardware e software que permite a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos. Estas redes são denominadas locais por cobrirem uma área bem limitada. A LAN possui um local físico e cobre uma área de até 100 metros de raio. Exemplo: roteadores, laboratório de informática. Lembre-se da LAN house. WAN. Vertical Area Network. Rede de área vertical é usualmente utilizada em redes prediais, vista a necessidade de uma distribuição vertical dos pontos de rede. Em cada andar de um prédio, é viável estabelecer uma rede local, e quando essas redes locais são interligadas, formam uma rede WAN. CAN. Campus Area Network. Rede de área campus é uma rede de computadores feita da interconexão de redes de área local, LANS, dentro de uma área geográfica limitada. Os equipamentos de redes, comutadores, roteadores, e meios de transmissão, fibra ótica, cabos pares trançados, são quase inteiramente pertencentes ao inquilino proprietário do campus, seja uma empresa, universidade, governo, etc. MEN. Metropolitan Area Network. Rede de área metropolitana é caracterizada por ter um alcance maior que as do tipo LAN, abrangendo cidades próximas ou regiões metropolitanas, por exemplo. Conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Por exemplo, cada cidade com seu próprio DDD representa uma rede metropolitana. No Rio de Janeiro, essa rede pode interligar a cidade do Rio de Janeiro com municípios vizinhos, como Nilópolis, Nova Iguaçu e Belford Roxo e cidades próximas. Além disso, redes metropolitanas são frequentemente usadas para conectar filiais às suas sedes na mesma cidade, sendo comum a utilização de fibra ótica para essa comunicação. RAN. Regional Area Network. Rede de área regional é uma rede de computadores de uma região geográfica específica, caracterizadas pelas conexões de alta velocidade utilizando cabo de fibra ótica. RANS são maiores que as redes de área local, LAN, e as redes de área metropolitana, MEN, mas menores que as redes de longa distância, WAN. No Brasil não há esse tipo de rede, mas podemos utilizar o conceito para exemplificar uma situação. Suponhamos que houvesse uma rede interligando os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Nesse contexto, essa rede abrangeria uma região geográfica, representando uma configuração típica de RAN. Na Inglaterra, os Países Baixos são uma rede. WAN. Wide Area Network. Rede de longa distância é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente. Redes WAN ligam cidades, estados, países e continentes. Exemplo: internet,
Interligações dos DDDS e DDIs. Redes ponto a ponto. P2P. Em uma rede ponto a ponto, computadores são conectados em grupo para que outros usuários possam compartilhar recursos e informações. Não há um local central para autenticação de usuários, armazenamento de arquivos ou acesso a recursos. Isso significa que os usuários devem lembrar em qual computador do grupo de trabalho está o recurso ou a informação compartilhada que desejam acessar. Em determinado momento, um computador pode ser o cliente e o outro, o servidor. Por exemplo, em uma transferência de dados via Bluetooth, a imagem pode ser enviada de um dispositivo para outro e vice-versa. Item rede baseada em servidor. Em uma rede baseada em servidor, o servidor é o local central onde os usuários compartilham e acessam recursos da rede. Esse computador dedicado controla o nível de acesso dos usuários aos recursos compartilhados. Os dados compartilhados ficam em um único local, facilitando o backup de informações de negócios importantes. Cada computador conectado à rede é chamado de computador cliente. Item modos de transmissão de dados. Dependendo do sentido das trocas, existem 3 modos de transmissão de dados: ligação simplex, half-duplex e full-duplex. Item simplex. A ligação simplex caracteriza uma ligação, na qual os dados circulam em apenas um sentido, ou seja, do emissor para o receptor. Normalmente, é preciso um par de fibra ótica para que haja comunicação, uma para enviar e outra para receber. Item half-duplex. A ligação half-duplex, também chamada de ligação de alternância ou semi-duplex, caracteriza uma ligação, na qual os dados circulam nos 2 sentidos, mas um de cada vez. Assim, com este tipo de ligação, cada extremidade emite apenas na sua vez. Exemplos: Nextel e rádios de comunicação. É preciso apertar para falar e soltar para ouvir. O cabo coaxial também é um exemplo. Composto por um único fio central, ele divide seu uso: metade do tempo para transmissão e a outra metade para recepção de dados. Item full duplex. A ligação full duplex, também chamada de duplex integral, é uma ligação onde os dados circulam de maneira bidirecional e simultânea. Assim, cada extremidade da linha pode emitir e receber ao mesmo tempo, o que significa que a banda larga está dividida em 2 para cada sentido de emissão dos dados. O mais comum é utilizar o par trançado ou o Wi-Fi. O par trançado possui 4 pares de fio, sendo um para transmissão e uma para recepção. Classificação da comunicação. A classificação da comunicação em unicast, multicast ou broadcast diz respeito ao número de destinatários de uma transmissão. Unicast. Uma máquina transmite para apenas uma máquina. Multicast. Uma máquina transmite para um grupo de máquinas. Broadcast. Uma máquina transmite para todas as outras máquinas. A comunicação do ser humano normalmente é feita em broadcast. Item unicast. Comunicação na qual um quadro é enviado de um host e endereçado a um destino específico. Na transmissão unicast, há apenas um remetente e um receptor. É feita no switch. Item multicast. Comunicação na qual um quadro é enviado para um grupo específico de dispositivos ou clientes. Os clientes da transmissão multicast devem ser membros de um grupo multicast lógico para receber as informações. É feita no switch e no roteador. Item broadcast. Comunicação na qual um quadro é enviado de um endereço para todos os outros endereços. Nesse caso, há apenas um remetente, mas as informações são enviadas para todos os receptores conectados. É feita no Hub e no Access Point. O Anicas funciona somente no IPv6 e é uma comunicação direcionada de um remetente para todos os receptores ou para usuários específicos.